Bom, e a gente volta a falar agora sobre essa polêmica, essa discussão aí em torno da forma de divulgação dos números da Covid-19 pelo Ministério da Saúde. Temos um convidado aqui, está conosco o deputado federal e médico, deputado pelo MDB do Rio Grande do Sul, Osmar Terra. Como vai, deputado? Um prazer ouvi-lo aqui novamente no programa. Seja bem-vindo, boa noite. Prazer é meu, é uma honra participar, compartilhar um programa com essas figuras tão ilustres aí, tão preocupadas com a verdade, né? Eu acho que o Pingo nos Is é uma referência hoje para o Brasil. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos pelo elogio. Ô, deputado, para começar, queria saber do senhor o que é que o senhor está achando sobre essa reformulação feita pelo Ministério da Saúde. Gostou da nova forma, da nova metodologia de divulgação dos números, deputado? Olha, eu concordo com o que o Fiuza estava falando antes, o Guilherme Fiuza estava acompanhando, né? O que é um assunto que eu conheço, que eu vivi, que eu coordenei enfrentamento a epidemias, então eu tenho a lógica da informação e da ação nessa questão. A questão básica é que a informação é vital para, né? Vamos falar claro aqui, é sempre bom citar isso, porque parece que tem culpados que não são culpados nessa questão. Nós estamos com praticamente 38, 39 mil óbitos, infelizmente, pessoas faleceram, 38 mil, em plena quarentena e lockdown, né? Então, isso é bom falar, porque parece que isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, e tem, né? Tem impacto. A própria política de lockdown e de quarentena, ela aumenta o contágio dentro de casa, ela tem impacto. Isso é uma discussão que a gente pode fazer depois mais em detalhe. Agora, os números são importantes para a gente ter uma ideia se a epidemia está piorando, então tem que tomar alguma outra medida, tem que tomar outras estratégias, ou se a epidemia está melhorando. E eu quero dizer para todos que estão nos vendo que essa epidemia seguiu o curso natural de todas as epidemias. A quarentena não impactou em nada na velocidade de contágio, na curva que o vírus fez. Eu volto sempre a mostrar, essa aqui aquela discussão se a curva ia ser achatada ou não, se ia ficar essa curva achatada, se ia ser essa curva natural da epidemia, quer dizer, aumenta o contágio, vai subindo e depois desce dentro de um prazo de 13 semanas, 13, 14 semanas. Isso aconteceu, não teve achatamento, não se empurrou o pico da curva para lugar nenhum. O que houve foi realmente o curso natural da epidemia, talvez até agravada em função do isolamento, né? Isolamento exagerado, né? que aconteceu e que não teve impacto, não tem impacto na epidemia. O vírus contamina em casa, dentro de casa, fora de casa, ele contamina em toda parte, ele segue a trajetória natural dele. E o número é importante para a gente confirmar se realmente está terminando, está indo para o final, porque o ministro Mandetta disse que essa epidemia agora que ia piorar. Agora ela ia ficar cada vez números enormes e tal, até final de julho, e só ia terminar em setembro, outubro, né? Então isso aumenta o pânico. Na verdade, nós estamos com a população permanentemente assustada, apavorada, em pânico, em função do noticiário que ela recebe todo dia. Ela não tem não se dá uma luz de esperança, não se dá uma previsão de futuro, nada. É só medo, caixão e gente morrendo em UTI. Essa epidemia, ela segue o curso de todas as epidemias virais, né? Esse vírus tem uma letalidade que não é baixa, mas também não é uma letalidade alta. Ele está com uma letalidade, nos países que mais testaram, em torno de 0,1% a 0,2%. Pegando aí a Alemanha, a Suécia, a Islândia, a Coreia, Singapura, dá mais ou menos isso. Porque para cada 500 pessoas, a média maior é essa, e para cada 500 pessoas que têm o vírus, que estão doentes, uma pode vir a falecer. Então isso quer dizer que esses números que estão notificados aí também não são números reais, né? Os números de notificação são 600 mil, 700 mil. Na verdade, nós devemos estar perto de 20 milhões de pessoas já que foram contaminadas pelo vírus. É que mais de 90% é assintomática, não sente nada, nem procura atendimento, nem faz teste, né? Nós não temos teste para ir atrás das pessoas e procurar o vírus, né? Na verdade, nós estamos só testando quem está doente, nem todos que estão doentes, né? Então, é uma dificuldade que a gente tem e um número que também não dá para se basear para nada, né? Dá para se ter uma ideia, mas não dá para se basear. Então, se apegou muito à questão dos óbitos, né? Para mim, a vida não tem preço, para mim é sempre uma tragédia a morte, mas a gente tem que tratar dos óbitos numa epidemia que causa óbitos em uma escala importante, né?
E aí o número estava errado antes. É isso que eu acho que as pessoas não estão discutindo. Está se querendo botar a culpa no governo, quando o governo tenta ajustar e botar os números, os pingos nos is, né, sem fazer trocadilho com o programa, dos números. Né? O que está acontecendo? Um dos sites mais transparentes que tem é do governo de Pernambuco. O governo de Pernambuco coloca, quando ele coloca os óbitos, ele coloca sempre assim, ó, esses óbitos ocorreram de 50 dias para trás, daqui para 50 dias atrás. Ele dá as datas, mais ou menos, ele só não consegue colocar o óbito no dia em que ele realmente ocorreu. Mas eles foram registrados e estão sendo colocados hoje. Na verdade, nas últimas 72 horas, faleceram tantas pessoas, um número bem pequeno, bem menor. Então, esse detalhamento é que não tinha no Ministério. O Ministério estava falando, por exemplo, na data que foi, a data que parecia que a epidemia tinha explodido de novo, e botou todo mundo em pânico, foram 1.300 se não me engano, 1.341 óbitos, né, que foram anunciados. Né? Desses óbitos, na verdade, 245 tinham acontecido nos últimos 5 dias. Os outros eram de 60 dias, diluídos em 60 dias, se juntou tudo e se jogou num dia só. Isso também dá uma distorção. Isso é pior, às vezes, do que não... Ninguém escondeu a informação, mas seria pior do que esconder uma informação, que dá uma informação totalmente distorcida. Primeiro diminui no passado, né? Parece que no passado a situação estava mais tranquila, e aumenta agora, artificialmente. Na verdade, esse número deveria estar no dia certo em que ocorreu. A gente veria, é bem possível que a gente visse já o pico da curva antes do que ele aconteceu, que ele já aconteceu, o pico da curva. Né? E o pico da curva não é uma coisa só os óbitos representam esse pico 14 a 20 dias depois, porque são pessoas que já estavam hospitalizadas há 14 e 20 dias. E a curva de contaminação, ela é antes dessa curva dos óbitos. Então, nós estamos com uma curva, é bem provável, isso é difícil a gente medir, pela questão da notificação, falta de teste e tal, é difícil a gente medir, mas a gente olhando o número de internações novas por dia, né? O número de casos que baixam por dia no hospital, né? E de síndrome respiratória aguda grave, né? E essa curva que faz a síndrome respiratória aguda grave, por coronavírus, é que dá a ideia se está diminuindo o número de casos, se a curva está descendo ou não. É essa curva aqui, ó. Essa curva em azul, né, é a curva... isso aqui é o total, amarelo e azul é o total da síndrome respiratória aguda grave, e o azul é a fase descendente. Né? Ele está descendo, é o número, é o coronavírus, o azul é do coronavírus. E os óbitos também refletem, de alguma maneira, todos os óbitos estão caindo no Brasil. Em todos os estados estão caindo. Eu fiz um levantamento hoje, as principais cidades, Manaus, onde foi o epicentro da epidemia, Manaus, para Belém, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, está caindo a internação e está caindo o número de óbitos. Se pegar no registro, na transparência do registro civil de óbitos, que tem em tempo real, toda a comunicação de óbitos vai para lá na mesma hora, vocês vão ver que tem uma curva que já passou o pico da curva já há algum tempo. Aí, de repente, aparece 1.300 casos, aí tem declarações dramáticas, olha, está morrendo um brasileiro por minuto, como piorou a epidemia. Na verdade, a epidemia está indo para o fim. Né? Aqui como o Sistema Único de Saúde é muito grande e vem do município a informação, são 5.700 municípios que têm que trazer a informação de cada óbito para o governo do Estado, e o governo do Estado trazer para o governo federal, isso tem um delay, tem uma demora. Né? E aí, às vezes, vem um monte de casos atrasados e jogam tudo num dia só. Então, o número agora está bem encaminhado, eu acho que tem que ser detalhado o que foi, o que é de agora, das últimas 72 horas, e explicar só isso. E quanto mais gente a imprensa estiver acompanhando, melhor, porque nós temos que ter transparência. Sim. Não tem como enfrentar a epidemia sem transparência. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Eu queria saber o seguinte, deputado, se agora, o senhor falou desses números, que já é possível desenhar a curva correta, saber como é que ela está. Eu gostaria de ver de novo esse gráfico que aparece o azul e amarelo, né? Isso aqui é o azul e amarelo, esse aqui é o atrasado. Eu tenho mais um atualizado. O azul é o número de casos do coronavírus por síndrome respiratória aguda grave internados, casos novos por dia. E óbitos? Internados.
Esse não é de óbito. Não, isso aqui é só a internação hospitalar. Tem 3 maneiras, Augusto, de ver. É a notificação, que não é confiável, porque não tem teste, é pouco. Tem o número de internações novas por dia por coronavírus, né? E essa é a mais exata, porque isso tu pode ver todo dia, essa não tem atraso, né? E a outra é o número de óbitos que acontecem, em geral, 14 dias depois, ou 20 dias depois, que a pessoa internou. A curva de óbitos, tu pode ver eu tenho aqui várias para mostrar para vocês. Ela pode... Aqui são de vários estados. Ó. Essa aqui, por exemplo, é de São Paulo. Essa aqui é de São Paulo. Isso aqui não é do Ministério, isso aqui é do Registro Civil, mas é só para ter uma ideia. Essa aqui, por exemplo, é do Rio de Janeiro. O pico já passou. Né? O pico já passou, Rio de Janeiro aqui. Né? Não sei se dá para ver aí. Ó. Dá para ver. Deputado, eu queria fazer então a seguinte pergunta. Eu também tenho evidências de que em nenhuma cidade há falta de leitos de UTI, no momento. Não. Nenhuma. Falaram que estavam perto do Belo Horizonte, perto do colapso, está nada. É baixíssima a taxa de ocupação. Isso faz com que a quarentena para todos perca o sentido de vez, né? Quarentena para evitar o colapso. Não, e nunca evitou nada. A quarentena não evitou o aumento de casos, não evitou... Ela simplesmente foi inútil, ela não precisava ter existido. Nunca se combateu uma epidemia fazendo isso. Isso é como o Fiuza colocou bem, isso é uma invenção desse momento. Inventaram isso lá na Inglaterra, disseram que a quarentena tinha que ser de 18 meses, né? E trancaram a humanidade, uma parte da humanidade, outra parte não. Né? Outra parte não. A Ásia, por exemplo, não entrou nessa. A Suécia não entrou nessa, né? Mas os outros países entraram. E o resultado foi uma tragédia. O prefeito de Nova York, o governador de Nova York, dizendo que tem 84% das pessoas que estavam morrendo e estavam em hospitais em Nova York, dos 20 mil que morreram, 84% eram pessoas que nunca tinham saído de casa, não se contaminaram no ônibus, nem no trabalho, em lugar nenhum. Então não há por que fazer, é uma experiência inútil, não tem evidência científica, não tem nenhuma evidência que isso funcione. E hoje já dá para comparar os países que não fecharam com os países que fecharam. Se compara o Japão, se compara a Coreia com a Itália, com a França, com a Espanha. Se compara a Suécia com a Inglaterra, que os dois começaram na mesma direção, depois a Inglaterra resolveu fechar tudo. A mortalidade da Suécia, que não é muito baixa, mas é muito mais baixa que a da Inglaterra. E a Suécia não fechou nada, as escolas não fecharam, o comércio não fechou, as pessoas estão agindo como nós agimos no enfrentamento ao H1N1, medidas de proteção individual, máscara, lavar as mãos, manter distância, higienizar os ambientes de trabalho e proteger o grupo de risco. É isso que tem que fazer, né? E a coisa mais cruel, o paradoxo mais cruel dessa medida de isolamento, para botar a humanidade isolada, né, coisa que nunca se fez na história, é que a maior parte das mortes, mais de 50% das mortes dessa epidemia, foram de pessoas que estavam muito isoladas, os idosos em asilo. Mais da metade das mortes foram idosos em asilos. Né? Quer dizer, que não adiantava nada estar isolado. Né? Então, são os cuidados que tem que ter, a testagem. No asilo tem que testar quem lida com idoso. Né? Esse negócio de só mandar ficar em casa, fica em casa, não resolve nada, pelo contrário. Há um estudo mostrando que quanto maior esse tal de isolamento monitorado, 20, 30, 40 dias depois aumenta a mortalidade também. Tem uma relação com isso, mas é uma discussão para outro momento. Deputado, vou pedir que o senhor aguarde um instantinho, a gente tem que fazer um intervalo comercial, mas é bem rápido, uma parada rápida. Daqui a pouco a gente retoma a nossa conversa aqui a partir da pergunta do Zé Maria. Rápido intervalo agora, são 6h56. Lojas 100 informam. Seguindo rigorosamente os procedimentos de segurança, estamos reabrindo algumas de nossas lojas nos locais autorizados. Para saber se as lojas 100 já estão funcionando em sua cidade, verifique a situação do comércio em seu município. Venha com tranquilidade. Utilize máscara, evite aglomerações e guarde a distância recomendada entre as pessoas para a sua segurança e a de todos. Queremos que você continue sempre bem com as lojas 100. Na linha de frente, a Jovem Pan dá voz aos profissionais da saúde na linha de frente.
Olá pessoal, meu nome é Maitê, eu sou médica, residente em radiologia e diagnóstico por imagem e hoje eu estou aqui com... Elaine, técnica de enfermagem, trabalho na tomografia. Silvana, técnica de enfermagem, também trabalho na tomografia. Essas são as nossas auxiliares de técnica de enfermagem aqui no serviço da tomografia, onde a gente recebe os pacientes com Covid. Assim que a gente recebe esses pacientes, eles são direcionados para a sala de tomografia. O exame é acompanhado em tempo real para poder saber qual orientação esse paciente vai ter depois que ele sair daqui. Assim que a gente termina o exame, elas retiram o paciente e a gente pede para a equipe de limpeza entrar e fazer toda a higienização da sala. Então a gente queria pedir para vocês valorizarem o trabalho em equipe e também dar um recadinho para fiquem em casa. Na linha de frente, a Jovem Pan dá voz aos profissionais da saúde. Na linha de frente. E você já baixou o Panflix? É o novo aplicativo da Jovem Pan. Por lá você encontra notícias, esporte, kids, humor, saúde, podcast. Tudo isso reunido num só ambiente. O conteúdo pode ser ao vivo ou on demand, ou seja, a qualquer momento do dia, na hora que você quiser. E acessar o Panflix é muito fácil. Você entra na loja de aplicativos do seu tablet ou do celular, pode ser a App Store ou o Google Play. Lá você procura o app Panflix, baixa, se cadastra e pronto. Você também pode acessar o Panflix pelo computador. Mais um caminho, aí você digita www.panflix.com.br. Pronto, já chega na página do Panflix. Outras opções também, para você que está assistindo pela televisão, tem a opção do app da Panflix na Smart TV da Samsung e ainda pelo nosso QR Code. O QR Code fica aqui na tela o tempo inteiro e aí é bem fácil. Você aproxima o celular, com a câmera faz a leitura do QR Code na tela do computador, na tela da televisão e pronto, já é direcionado lá para o ambiente da Panflix. O melhor, tudo isso é de graça. Muita gente nos pergunta, eu pago para virar assinante da Panflix? Não, nada disso, não paga nada e lá você encontra todo o conteúdo da programação da Jovem Pan, que você acompanha 24 horas por dia, além de conteúdos exclusivos, ou seja, conteúdos que você só encontra lá. É o Panflix, baixe já aí no seu celular, você vai gostar. Bom, seguindo aqui com os Pingos nos Is, seja bem-vindo de volta, você que nos ouve pelo rádio. Damos sequência aqui à nossa entrevista com o deputado federal Osmar Terra, do MDB. Ele está conosco aqui para falar sobre a divulgação de dados da Covid-19 e outros assuntos também relacionados à pandemia. A gente segue com a pergunta do Zé Maria, José Maria Trindade. Vai lá, Zé. Pois é, o senhor, deputado, tem uma experiência com números, o senhor foi 2 vezes ministro, né, das cidades e ministro da cidadania no governo Bolsonaro e são ações que dependem exatamente de números, né, para estabelecer as políticas públicas. Houve um escorregão ali do Ministério da Saúde, já voltou ao método antigo, hoje, agora há pouco, não poderia ser diferente por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. No mínimo, deveria pelo menos fazer um paralelo ali, dando mais luz, jogando mais transparência, em vez de tentar modificar. A modificação básica é que o governo estava mostrando os números acumulados, né? E as mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Né? E isso provocava um certo desencontro de informações. Mas foi muito bom, eu disse aqui antes, que os veículos de comunicação e os estados, né, se atentassem exatamente para esses números. Eu queria dizer que o senhor tem razão quando o senhor fala aí, no isolamento. Eu vou te dar um exemplo aqui, deputado. A Papuda, para mim, não tem nada mais isolado do que um preso. Um preso está em isolamento total. Né? A Papuda aqui, se fosse um bairro de Brasília, ficaria em 3º lugar no número de contaminados. 3 morreram na Papuda, 2 detentos e 1 policial. Já são mais de 1.000 infectados na Papuda, mais de 1.000. Ou seja, um isolamento máximo, as visitas estão proibidas, e já estavam há muito tempo, né? E um isolamento máximo, e 3 morreram na Papuda, um policial penitenciário, um agente penitenciário, né? E 2 detentos, para se ter uma ideia de que o isolamento é muito complexo e muito difícil mesmo. Eu queria, deputado, que o senhor explicasse melhor estas idas e vindas do OMS, que falou que o assintomático não transmitiria
Agora diz que não, e a gente não sabe a história do pré-sintomático, se é o período de incubação do vírus, onde o doente, a fase de incubação, transmite a doença. Isso é conhecido. O que aconteceu nestas idas e vindas da OMS nesta questão aí da transmissão através do assintomático? Olha, eu não entendi bem o que a OMS queria dizer, porque todas as epidemias que eu acompanhei, os assintomáticos transmitem, né? Pode até não ser, talvez tão exuberante, não tem tanto vírus nas secreções e tal, mas eles transmitem. O assintomático, a diferença é que as pessoas variam muito, de pessoa para pessoa, como elas reagem, né? Tem uma parcela da população que, inclusive, não pega vírus, não tem vírus, né? Tem gente que não pega porque já teve uma imunidade cruzada com a epidemia lá atrás, então tem uma variedade muito grande. O que eu entendo é que o assintomático... E eles transmitem? Eu acho que transmite. Pode ser uma... Eu não vi o trabalho que a OMS alega que tem. Elas não divulgaram o trabalho. Eu procurei no site, ver se tinha alguma informação. Não tem, é só uma declaração de uma pessoa da OMS, né? Mas eu imagino que se não fosse os assintomáticos, nós não teríamos uma pandemia. Porque eles são mais de 90%. Quando tu detecta a pessoa que está com tosse, febre, tu faz o exame, constata que ela está com coronavírus, tu isola, é fácil localizar. A dificuldade de localizar é o assintomático, e esse viaja, esse vai pelo mundo afora. Até descobrirem que tinha epidemia, já tinha muita gente circulando com vírus no mundo, né? Então, e o principal, na minha opinião, são os assintomáticos. Agora, ele pode contaminar menos, isso tudo bem. Aí é uma discussão que a gente pode ver, mas eu não tenho nenhum trabalho, até todas as epidemias anteriores, os assintomáticos transmitiam, era consenso que eles transmitiam. Guilherme Fiuza, sua pergunta, conosco aqui o deputado Osmar Terra. Fiuza. Deputado, aproveitando aí o alerta feito pelo Zé Maria sobre a questão de transparência, né? Eu não acredito realmente, não vi dessa maneira, que tenha havido uma sonegação de dados por parte do governo federal. O mais importante é como alerta o Zé, né? Assim, tendo ou não havido algum nível de sonegação de dados, isso não pode haver hipótese alguma, né? Agora, a minha pergunta é a seguinte: o governo, a gente tem comentado aqui já há mais de 2 meses, falando sobre a imperfeição dessas estatísticas e falando sobre o quanto elas podem virar matéria-prima para quem queira montar aí um nível de alerta diferente do que seria o nível de alerta desejável, né? Então, por exemplo, a falsa sensação de progressão da epidemia quando ela está já decaindo, por exemplo, né? E seria uma das razões de reformular a maneira aí de tabular e de apresentar. Outra questão, o grau de confiança que se tem dos dados emitidos pelos estados, né? O senhor citou Pernambuco agora como um bom exemplo, o Augusto sempre cita Minas Gerais. Agora, tem outros estados que, aparentemente, os dados não se tornam tão confiáveis, fora todos os casos que a gente tem visto a maneira de certificar a morte por coronavírus muito vaga, para dizer o mínimo, né? Então, diante dessa dificuldade, evidentemente, eu percebi assim, pelo menos, que o governo tem essa preocupação de não permitir que estatísticas imperfeitas gerem uma má percepção da progressão da epidemia. Como é que o governo, eu sei que o senhor está no Congresso, mas pensando no governo, como é que o governo, com as mãos atadas em relação a várias dessas diretrizes, dessas medidas, como é que ele pode chegar lá num estado que ele acha que não está fornecendo dados fidedignos e fazer com que esses dados se depurem? Tem essa possibilidade ou a gente vai estar sempre andando meio no escuro em relação a isso? Olha, eu acho que é difícil fazer isso, né? Mesmo que o governo está de mãos atadas, mesmo que ele não tivesse, seria difícil também, porque a única base de dados que tem real é a base do Sistema Único de Saúde, do município, e tem essa paralela que é a transparência do Registro Civil, né, que é ligado ao Conselho Nacional de Justiça. Então, até dá para comparar as duas, né? Mas é difícil ter O que nós temos que fazer é comparar os dados, né?
e pegar as notícias. Eu tenho aqui, por exemplo, notícias são várias notícias aqui de vários estados mostrando a queda, o secretário de saúde dizendo que está caindo o número de internações, está caindo o número de óbitos, né? O próprio ministro Mandetta dizendo que já passou o pico da epidemia lá no Pará, né? O ex-ministro Mandetta, o Amazonas dizendo que faz vários dias que não internam mais ninguém, né? A curva caindo no Rio de Janeiro, né, das internações, né, de UTI, São Paulo reduzindo para 62%, caiu para 62% a ocupação de leitos, que são notícias que correm em paralelo. Mas a notícia, o número tem que ser o mais perto da realidade possível. E o governo, em nenhum momento, eu não senti isso do governo. O que o governo quis corrigir é essa distorção que coloca uma curva que é colocada desta forma, né? Ela é uma curva que, na verdade, é assim, né? Se colocar o dado no dia que aconteceu. Porque o problema é que se coloca os dados todos no último dia e deixa de colocar lá atrás e ela fica assim. Então, ela parece que está piorando uma coisa, está tendo uma piora extraordinária na epidemia, quando é o contrário. A epidemia está regredindo e se colocasse nas datas exatas... Agora, isso é um trabalho, é muito trabalhoso isso. O que o governo pode fazer, e eu conversei isso com o ministro Pazuello, sugeri para ele, é separar os dados, dar o dado das últimas 72 horas, o que teve de óbitos real, 72 horas, e os registros que vieram de outros dias, acumulados, 50 dias, 60 dias, dá um número separado. E de 50 dias para trás tem esses números aqui. É isso, é dar informação, isso a gente trabalha com a informação. Todo mundo trabalha com essa informação, não tem problema. E isso é muito difícil de esconder, não tem como esconder esses dados, porque se esconder num dia, logo adiante ali aparece. Até porque nós estamos lidando com a vida humana, e isso é fácil de ver se está melhorando ou se está piorando. Quando a gente vê que as coisas começam a melhorar, de repente aparece um número lá na estratosfera e um comentarista internacional quase chorando, dizendo que está morrendo um brasileiro por minuto. Imagina o que causa de impacto isso em tudo, né? Na repercussão internacional, né? Isso sim, né? Isso que o governo tentou fazer foi refazer para dar os números mais detalhados, exatos. Eu não vejo nenhum problema nisso. Ô, deputado, deixa eu voltar aqui com o senhor na questão que o Zé Maria trouxe agora da OMS. O senhor defende que o presidente Bolsonaro e o governo brasileiro sigam aquilo que fez o Donald Trump nos Estados Unidos, cortando repasses à OMS, deputado? Não, eu acho que a OMS... A OMS é um cargo, como os cargos em geral da ONU, da Unesco e tal, são cargos eleitos pelos países, né? Eu acho que tem que ter uma avaliação desse trabalho. Eu acompanhei a OMS nas outras epidemias e tivemos até intercâmbio de informações, né? E eram epidemias, como secretário estadual, né? Eram epidemias que a OMS ajudou muito mais do que atrapalhou. Essa ela atrapalha muito mais do que ajuda, porque são informações desencontradas, né? Seguem coisas que não têm base científica, como essa quarentena inútil aí que a gente está vendo, né? Depois voltam atrás, nem todos os países precisam fazer quarentena por causa da pobreza e tal. O que está aumentando de miséria no Brasil é um negócio extraordinário com essa quarentena. Além dela não diminuir uma vítima, ela está empobrecendo como nunca a população brasileira, né? Como nunca nas últimas décadas, né? Então ela a OMS é cúmplice disso, né? Ela tem que agora se essa dirigente lá da OMS não apresentar dados sobre essa questão da transmissão dos vírus, das pessoas que não são transmissoras, os portadores assintomáticos, ela tem que apresentar dados, ela não pode largar um dado desse e sair e ir para casa, entendeu? Então a OMS tem que ter uma responsabilidade maior. Eu acho essa direção fraca da OMS. É a direção mais fraca que eu já vi na história da OMS. O ideal seria trocar a direção da OMS, trocar essa direção, ver quando é que muda isso, né? Seria isso, e colocar um corpo muito mais técnico lá, menos político. Ela é muito política, essa direção. É muito escolhido por questões políticas e ideológicas, a turma que está lá. Então, eu acho que é isso que está faltando. Ok, agradeço aqui a gentileza, a atenção do deputado federal Osmar Terra, deputado pelo MDB do Rio Grande do Sul, também médico, esteve com a gente aqui falando sobre a pandemia do coronavírus. Obrigado, viu, deputado, pela entrevista e uma boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Grande abraço aí, Zé Maria, Fiuza, Augusto Nunes, que já saiu. Um abraço aí para todos.